Sejam bem-vindos. Segundo encontro. Hoje a gente está saindo da parte introdutória. A gente vai estar começando hoje a falar sobre o objetivo do curso, né, que são os documentos. A gente vai começar falando sobre o documento que é a ata, nessa terceira aula, dia 22, né? Quase finalzinho da semana já. Todo mundo já está sonhando aqui agora com o final de semana. Então, bora. A ata, né? Aqui. Fazer uma ata requer atenção, porque nenhum detalhe pode passar despercebido. Por mais informal que seja o ambiente de trabalho, toda reunião deve ter registrada e transmitida a todos os participantes. Este é o melhor documento para registrar as decisões, isso aqui é importante. Registrar as decisões tomadas em uma reunião, assembleia ou associação. Então, o que vem a ser uma ata? Vamos partir primeiro do que motiva, né? Do que é o coração que leva até a execução desse documento. Imagina assim, dou um exemplo para vocês aqui. Nesse projeto que a gente está fazendo, do minicurso, a gente teve que se reunir, claro que não fisicamente, mas através do Meet também, para decidir como é que a gente ia fazer, quais seriam as nossas abordagens, qual seria o plano de aula, né? Então, nessas reuniões, a gente tinha que tomar decisões de como a gente ia estar abordando esse curso, quem ia dar qual aula, né, quem ia fazer tal apresentação, e todas essas decisões, elas ficam, o correto seria que elas ficassem registradas em ata. Por quê? Porque a ata vai ser um documento que ela vai ter guardado com ela tudo que foi debatido, tudo que foi decidido. Suponhamos que você não tem essa ata, né, suponhamos que você não fez essa ata na sua reunião. Tudo que foi decidido fica no boca a boca. Tudo que está no boca a boca está sujeito a dupla interpretação, está sujeito a alterações, está sujeito a pessoa voltar atrás com a palavra dela, vamos dizer assim, né? Então, a ata é uma forma de respaldo para proteger tudo que foi decidido, tudo que foi debatido, e também para proteger o projeto, para impedir que o projeto se perca, né? Tome outros rumos, que a reunião que é para falar sobre o assunto X, o pessoal esqueça e começa a falar sobre um monte de coisa, né? Então, a ata é um norte, é uma proteção, um respaldo. Então, nela, vai estar associado vão estar relatados todos os acontecimentos, todas as discussões, votações e decisões que você tomou, que seu grupo tomou nessa reunião, né? Imagina assim, eu acho que todo mundo já passou por isso, você fez um trabalho de aula em grupo na escola, por exemplo. Você reuniu com seus amigos, pessoal que você gosta, que você se dá bem, né? Aí vocês foram lá e vocês decidiram, eu vou fazer isso, o fulano vai fazer isso, o ciclano vai fazer isso. Aí quando chegar no dia, o fulano não fez, porque não lembra que era para ele fazer. Aí tu fala assim, não, mas a gente falou na reunião lá que tu que ia fazer tal coisa, mano. Aí ele vira para te falar assim, eu não lembro disso, não. Não falou não, tá mentindo. Quem ia fazer era o outro. Olha a situação, né? A ata, ela vem justamente para contornar esse tipo de problema, que ela vai te dar assim, não, tá aqui na ata, você assinou. Você não leu? Você assinou, tá aqui. A gente combinou assim, assim, assado, né? Então, agora que a gente já entendeu, eu vou fazer isso. Vocês entenderam? Respondam para mim no chat. Vocês entenderam o porquê da ata ser importante? O que ela é? Qual é o objetivo desse documento? Sim, pode ir colocando, pessoal, não tenha medo. É isso mesmo. Então, essa é a relevância da ata. Só um outro exemplo. Eu participei, por exemplo, do grupo do colegiado, né? Do meu curso, por exemplo. Então, também tinha essas reuniões e decisões importantes eram tomadas nessas reuniões da UFAM, né? Decisões que iam afetar diretamente a vida dos estudantes, iam afetar diretamente como é que o curso ia se posicionar, dependendo da situação, né? Agora, pensa, com essa relevância que poderiam parar na justiça, né? Se a gente não tivesse uma ata que respaldasse a gente, dizendo, não, a gente conversou sobre tal tema, a gente em conjunto tomou tal decisão, né? Então, ela é uma proteção para a gente também. Então tá, agora que a gente já entendeu o que é a ata, qual é a relevância dela, por que ela é importante, por que ela é indispensável na nossa reunião,
Vamos entender como fazer ela, né? Algumas, algumas regras, algumas noções que não podem ser esquecidas quando a gente está fazendo uma ata, né? Então, a primeira, a ata deve ser redigida em linguagem corrente, em um único parágrafo, a fim de impedir que a introdução de modificações e alterações indevidas. Vocês vão perceber, conforme a gente for passando por esses tópicos, que todas essas regrinhas, né, elas são para manter a integridade do documento, para impedir alterações futuras ou interpretações divergentes, né? Afinal, de nada adianta você ter um documento que não tem essa integridade, né? Você fez uma ata, você se deu ao trabalho de fazer uma ata, você se deu ao trabalho de fazer o pessoal assinar, mas aí vem outra pessoa, olha a tua ata e fala assim, pô, mas tu tá querendo dizer isso aqui ou tu tá querendo dizer aquilo ali assado? Ele lança dúvida no teu documento. Teu documento perde toda a força que ele deveria ter como um documento oficial, né? A pessoa que for redigir a pauta deve ter uma redação clara, objetiva e coesa, né? Quando você for ler o documento, não podem restar dúvidas, né? Não pode ficar um duplo sentido no que você está escrevendo, não pode ficar confuso. Ou será que ele quis falar isso? Será que ele quis falar aquilo? Não pode. Ó, não pode. Quem redige a ata, quem vai estar escrevendo a ata, não pode dar opinião, né? Não é um documento para você dar sua opinião, é um documento para você colocar o que aconteceu, o que foi decidido, o que foi debatido, né? A pessoa precisa ser objetiva e não fazer observações pessoais, né? Use o mesmo tempo verbal na redação da ata, ou no presente, ou no pretérito perfeito. Não misture os dois. Como assim? Você vai escrever sua redação, a sua ata, você está escrevendo sua ata, no dia de hoje, nós nos reunimos, papapá, aí em seguida tu coloca, nessa reunião que ocorreu, poxa, deixa confuso também teu documento, né? Você começa no tempo verbal, você continua nesse tempo verbal. Tudo para evitar duplicidade de interpretação, tá? Se eu estiver indo muito rápido, a gente fala, tá bom? É melhor que os números sejam escritos por extenso entre parênteses. Aqui no exemplo embaixo, ó, a gente vê na última linha, ó, exemplo, sortearam-se 3, aí ele colocou o dígito, o número 3, entre parênteses ele colocou por extenso. 3 vagas para o curso de capacitação. Tudo voltado justamente para evitar dupla interpretação, duplo sentido, tudo para manter o documento mais íntegro que a gente puder, né? Quando você está falando de dinheiro, a mesma regra. Você escreve, você pode pôr aqui o número, mas entre parênteses você coloca ele por extenso também, né? Não se usa abreviatura na redação da sua ata, né? Quando se tratar de reuniões ou assembleias previstas em estatutos e regulamentos, a ata será lavrada e escrita em livro próprio. Lembra aquele livro de capa preta que tem só, que é uma ata, que só fala livro de ata? Então, com as páginas do livro numeradas e autenticadas pelo responsável. Percebe? Tudo voltado para não permitir que você edite esse texto depois, que você não rasgue uma folha ali só para, né, que não tem aquela pessoa que insere alguma informação depois que todo mundo já assinou, né? Usamos letras maiúsculas para escrever as iniciais das seguintes palavras e expressões: Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, reunião da diretoria, reunião do conselho, presidente, mesa, livro, presença e edital, né? Bom, tudo ok até aí? A gente vai começar a abrir o Word agora para ver um exemplo, tá? Ver os tópicos da estrutura da ata, comparar com o exemplo para a gente ter uma noção mais clara de como é uma ata, né? Então, aqui, a redação da ata obedece a seguinte sequência. Aqui, a gente falou sobre normas, sobre regrinhas que a gente tem que prestar atenção quando você está fazendo uma ata, né? Aqui, a gente já vai falar sobre a estrutura dela, como ela deve ser escrita. Você não vai escrever a ata de acordo com o que você acha. Tem uma estrutura padrão que a gente segue quando você vai desenvolver uma ata. Então, a gente começa com informações gerais, data, local, horário de início da reunião e todos que estavam presentes, né? Todos saibam o contexto dessa reunião. Olha só aqui, eu trouxe um exemplo para a gente ver.
Deixa eu subir aqui. Ó, aí coloca aqui, ao 6º dia do mês de março do ano de 2020, na sala 101, no Instituto de Educação e Ciência, no Bloco A, térreo, cito a rua Carlos Andrade, número 1000, bairro Novo Horizonte, município de Manaus, estado do Amazonas. Olha só, aqui, nesse pedacinho aqui, ele especificou justamente essa questão, as informações gerais sobre essa reunião, quando ela aconteceu, onde ela aconteceu, né? Olha aqui, ó. Deu início às 10 horas a reunião ordinária do Conselho Universitário. Pronto, está aqui. O começo da ata, padrão, né? Então, vamos lá para o segundo tópico, para a segunda parte da estrutura, né? Os membros presentes, né? Participantes e ausentes, com seus cargos, para que fique claro quem esteve envolvido na reunião. Olha aqui no exemplo, olha só. Membros presentes. Aí ele coloca Alice Silva Barbosa. Entre parênteses, está o Kim, qual é o cargo que ela ocupa. No caso, ela é a presidente. Miguel Santos Ribeiro, docente. Sofia Oliveira Costa, pró-reitora de graduação. Né? Arthur Lima Gomes, coordenador acadêmico. E por aí ele vai. Até o último membro que estava lá presente no dia. Certo? Então, daqui até aqui, ó. Todos os membros presentes, junto, entre parênteses, os seus cargos respectivos. Certo? Vamos lá, segundo tópico, terceiro tópico, né? É a pauta. Tópicos que serão abordados na reunião. Essa questão da pauta, vou dar um conselho para vocês, é que antes da reunião, calma, o que é a pauta? A pauta é todos os assuntos que você vai estar abordando. O segundo tópico, membros presentes. Tá, o que é esse membros presentes? Né, na sua ata, vem aqui, você vai colocar todo mundo que estava presente na reunião. Certo? Por exemplo, marquei uma reunião, eu, você e a Joana, entendeu? Aqui no membros presentes vai estar lá. Estava eu, Thaís Caroline, a presidente. Você, sócia, entendeu? A Joana, pró-reitora. Oh, meu Deus. Pró-reitora, entendeu? Você entendeu agora? Você vai colocar quem estava presente na reunião. Sim, né? E também quem não estava. Quem não estava também entra aqui, né? Fulano não veio, justificou que não pôde vir por causa disso, disso e daquilo. Tá. Deixa eu voltar para cá. A pauta. Sim, que eu estava falando. A pauta, ela vai ser os assuntos que você vai estar abordando nessa reunião. Por exemplo, vamos marcar essa nossa reunião aqui, a gente aqui. Se a gente estivesse fazendo uma ata sobre essa nossa reunião, o nosso tópico seria como elaborar uma ata. Entendeu? Vamos supor que você está fazendo uma reunião lá na sua escola, com os professores. A gente vai tratar sobre os alunos que foram reprovados, o índice de reprovação, né? Então, esse vai ser o seu tópico. Você pode ter vários tópicos? Pode. A gente quer falar sobre... Nessa reunião, a gente vai falar sobre plano de ensino, vamos falar sobre o índice de reprovação, vamos falar sobre o índice de aprovação também. Todas pautas que vão ser abordadas nessa reunião. Então, antes de você fazer a reunião, é altamente recomendado que você envie os tópicos, as pautas, para quem vai ser convidado para essa reunião, entendeu? Para as pessoas que devem estar presentes no dia, né? Todos eles devem receber as pautas com antecedência, para que na reunião todo mundo esteja preparado, todo mundo esteja sabendo o que vai ser falado, e também para evitar que a reunião se perca, que outros assuntos entrem. Então, essa pauta, isso é a pauta, e é recomendado que ela seja enviada para os membros da reunião com uma certa antecedência. Vamos ver aqui, no nosso exemplo, as pautas. Olha só, ele coloca aqui em negrito, pauta 1, né? Aprovação do plano de ação, ponto e vírgula. Pauta 2, né? Coordenação do laboratório de pesquisa. Cadê? Me perdi. Coordenação de pesquisa aí. A terceira pauta, o que houver. Né? Esse o que houver é muito comum em reunião
que é, caso alguém tenha mais alguma coisa a falar sobre esses assuntos e tal, então você coloca aí o que houver, né? O que mais? Os informes. Deixa eu sair esse iconezinho que aparece embaixo sempre. Tá, saiu. Os informes. Caso haja algo a informar na reunião, a fim de registrar o que foi avisado. Esse informe também, você, na hora que você for abrir a reunião, você vai falar assim, a gente vai falar sobre a pauta tal, 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 né? E alguém quer dar algum informe, aí se tiver alguém na reunião, ou mesmo você que queira falar alguma coisa importante, passar uma informação importante, você tem o tópico dos informes. Ó, vou mostrar aqui para gente como é que fica na ata essa questão dos informes, né? Ó, informe 1, teve um informe nessa reunião aqui. Ó, o docente Miguel Santos Ribeiro informou que em abril será realizado um evento na área da educação especial. Pronto, ele fez o informe dele lá, ó, no auditório do Instituto. Então, tá aqui, a parte dos informes. Certo? Até aí, tudo bem? Sim? Estão conseguindo me ouvir bem? Ok, vamos voltar para cá, então. O que mais? Daí a gente tem o quinto elemento, né, que é a discussão. Né? Colocar por pauta o que foi discutido na reunião e qual decisão foi tomada. Como assim? Ó, para que se registre todas as ideias discutidas e o que ficou acordado entre os participantes da reunião. Né? Isso aqui é o coração da sua ata. Né? Por quê? É assim que está o... Deixa eu descer aqui um pouquinho. Olha só, deliberações. Né? Essa parte das discussões, aqui no exemplo está escrito como deliberações. E você vai usar o termo deliberações, tá bom? Aqui, ó, pauta 1. Qual é a nossa primeira pauta? Aprovação do plano de ação. Aí ele repete aqui do lado, ó, aprovação do plano de ação. 2 pontos, entendeu? Aí aqui a gente vai colocar, daqui em diante, a gente vai colocar o que foi discutido sobre essa primeira pauta. Então, ele coloca, ó, o plano de ação referente ao período de março a julho de 2020 foi apresentado aos membros do Conselho e lido na íntegra, né? Após a discussão e inserção do item 3, a inserção do item 3 foi aprovado por unanimidade. Ou seja, ele está falando aqui para a gente que ele apresentou... Cadê? Ó, ele apresentou o plano, ele leu tudo na íntegra e depois de discussão foi aprovado por unanimidade, né? A segunda pauta aqui, ó, coordenação do laboratório de pesquisa. Aí ele coloca, foi informado que a chapa Juntos pela Pesquisa foi a única inscrita para coordenar o Laboratório de Pesquisa 312, né? Essa chapa, né, que ele está colocando aqui, vírgula, composta pelos professores Ana Maria Cardoso e Marcos Souza Barbosa. Ok, aqui ele descreveu o que é que aconteceu, tudinho, né? Aí, após discussão, foi aprovada por unanimidade. Então, todo mundo concordou também com essa chapa aí que optou por coordenar o Laboratório 312, certo? Aí aqui, supor, não foi aprovado por unanimidade, aí ele coloca lá, foi aprovado por maioria, foi aprovado, entendeu? Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos para a última parte do documento, né, que são... Que não, última não, o fecho, ainda tem o fecho, ó. Para finalizar a ata, a fim de registrar o encerramento da reunião. Aí aqui ele coloca para a gente um exemplo de fechamento, né? Ó, nada mais, ele vai colocar esse texto lá, nada mais havendo a tratar, né? Não tem mais nada para a gente conversar, acabou, falamos tudo, né? Aí ele vai colocar aqui o horário, né? Por exemplo, às 11 horas, foi lavrada ou escrita, né? A presente ata, que vai assinada por mim, aí você vai colocar o seu nome, né? O nome de quem escreveu a ata, que a redigiu e lavrou, e pelos que estiveram presentes na reunião. Ponto. Em seguida, ele vai colocar o nome da cidade, dia, mês e ano. Né? Bora ver lá no exemplo como é que fica. Olha só. Aqui.
Nada mais havendo a tratar, às 12 horas, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Cristina Maria Palheta, que foi a moça, né, a mulher que fez essa ata, né, e que a redigiu e lavrou, né, e pelos que estiveram presentes na reunião, ponto. Em seguida, ela coloca aqui a cidade, o dia, o mês e o ano, né. Aí aqui embaixo a gente já vai ter o nome dos que... Calma, aqui. A parte da assinatura, né, não vamos pular os tópicos. As assinaturas devem ser colocadas logo após a última palavra do texto. Isso é importante, para não deixar espaço livre. Todos os presentes devem assinar. Olha só aqui. Percebe que logo aqui embaixo, ó, logo em seguida, ó, ele não deixou aquele espação entre a última palavra do texto e a assinatura. Para quê? Para evitar que pessoas de má fé possam vir a estar inserindo coisas aqui no meio, ó. Pessoal, se eu deixo esse pedaço aqui para baixo, pronto, sobra todo esse espaço branco aqui, que alguém pode vir inserir alguma coisa que não foi discutida na reunião, né? Eu deixo esse espaço vulnerável. Aí o Joãozinho chega aqui e coloca, ó, foi decidido também que a gente vai dar um aumento pro Joãozinho, né? Aí tu fala, bom, mas a gente não decidiu isso. Não, mas tá na ata, que ele inseriu depois, ele agiu de má fé. Então a gente vai e coloca bem aqui, ó, juntinho, para não ter, oh meu Deus, Ctrl Z, tá? Para não ter essa possibilidade, né? E aqui vai o nome de quem estava na reunião, e aqui do lado a pessoa coloca a assinatura dela por escrito, né? Você vai imprimir, essa pessoa vai assinar aqui, certo? Tudo certo até aí? A gente já entendeu como é que fica a estrutura da ata? Ainda não acabou, não. Mas vocês entenderam? Sim? Sim, né? Aí você não precisa se preocupar. Quem já estiver preocupado assim, nossa, Thaís, eu vou lembrar de tudo isso. Calma. Que a gente vai estar, tipo, mesmo esquema de sempre, a gente vai estar disponibilizando esse slide, a gente vai estar disponibilizando o modelo de ata para vocês. Aí vocês podem estar se perguntando assim, existem outros modelos de ata? Existem, sim. Esse aqui é o que a gente escolheu apresentar, mas existem outros padrões, sim, tudo mais. Então, existe uma variedade, né? Tá, vamos falar agora sobre a formatação do documento. Lembra aquilo que a gente viu lá na aula passada? Como é que formata um documento no Word? Pois é, chegamos aqui nessa parte, né? Agora que a gente já entendeu aqui a questão da ata, vamos lá. O título, ele tem que ter a formatação, a seguinte formatação: fonte, Times New Roman, tamanho 12, alinhamento centralizado, estilo da fonte negrito. Vamos ver aqui. A gente sobe aqui em cima, ó, aqui está o nosso título. Aqui no menu página inicial, a gente consegue ver, ó, a fonte está em Times New, tamanho 12, está em negrito, está centralizado, a gente vem bem aqui, ó, está centralizado. Se tivesse alinhada à esquerda, se tivesse alinhada aqui à direita, né? A gente quer centralizado. Só estou mostrando para vocês. O que mais que ele coloca lá? A gente vem aqui, ó, dados da ata na parte superior. Aí ele já vem aqui, ó, a fonte é a mesma fonte, Times New, né? Tamanho 12, alinhado à direita, e o espaçamento entre linhas de 1,15. E o recuo 7,5. Então, a gente vem bem aqui. É desse pedaço aqui que ele está falando, ó. Olha só. A fonte está em Times New, tamanho 12. Não tá, percebe que não está em negrito, ó. Botei em negrito. Não é em negrito. Alinhado aqui à direita, né? Alinhado à direita. Sobre o espaçamento, a gente vem aqui nesse botãozinho aqui, ó. Do lado do alinhamento, no subgrupo parágrafo, né? No menu inicial, subgrupo parágrafo. A gente tem aqui os botõezinhos do alinhamento e do lado a gente tem aqui, ó, o botãozinho do espaçamento. Você clica aqui nessa setinha, ele te dá algumas opções de espaçamento, ó. Espaçamento de 1, né? Espaçamento de 1,5, percebe que aqui vai diferenciando de uma linha para outra o espaço entre elas. Ó, 0,5, 2, 2,5, 3, né? E a gente tem aqui opções de espaçamento, adicionar, remover espaçamento. Na opção de espaçamento de linha, você especifica, né? Você configura o espaçamento que você quer. Mas para a ata, o padrão é esse aqui, ó, 1,15, 1,15, né? Que é o que está
que é o que está sendo aplicado aqui. Ah, tá aqui o recuo, olha só. Aqui nessa setinha, lembra que eu falei para vocês que isso aqui, essa régua aqui em cima, ela vai ser a medida da tua folha, né? Então tá aqui, ó. O recuo de 7, aqui tá o recuo de 8, né? Que é o espaço entre o início do teu texto e a borda, né? O recuo. Aí aqui, o recuo em 7, o recuo em 8, a gente queria o recuo de 7,5. Então tá bem aqui no meio, ó, a marquinha. Ó, deixa eu botar mais pra cá um pouco. Ele vai mudando. Não, mexi errado. Pera aí. Qual que é o que mexe aqui, ó? Ele vai mudando aqui, tá vendo? Vou botar um recuo de 12, ó. Ele vai alterando onde é que o meu texto começa, ó. Tá vendo? O texto da ata já tá para cá, pro lado, ó. Mas não é esse. O padrão que a gente quer é o 7,5. Então eu vou dar o Ctrl Z. Não, não vou nem dar o Ctrl Z. Vou ver aqui na setinha aqui em cima, ó, que a gente viu na aula passada. Vamos voltar lá pro 7,5, que era o que tá. Pronto, ó, tá aqui. Pronto. Para voltar lá, o que mais que ele exige da gente aqui na formatação dessa ata? Assim, o título, né, ata de reunião número 01 de 2020, né, da sessão ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas. Ó, ata da primeira reunião ordinária do Conselho Universitário, vírgula, aí ele especifica aqui o dia, o horário, né, ó, realizada no dia 6 de março de 2020, às 10 horas. Certo? Então, você segue esse padrão aí, reunião, 15ª reunião do Conselho tal, 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 foi realizada no dia tal, 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 né? Isso aí vai variar de acordo com a reunião que você está registrando em ata, né? Corpo do texto, vamos ver como é que é a formatação do corpo. É a mesma fonte, ó, Times New, tamanho 12, ela é menor um pouquinho, ó, aqui é tamanho 12, aquela é 11, perdão, tamanho 11, justificado, e o espaçamento entre linhas é o mesmo, 1,15. Então, a gente vem bem aqui, olha só, corpo do texto, isso aqui, está justificado, olha só, aqui no subgrupo parágrafo, justificado, alinhado à direita, centralizado, alinhado à esquerda, mas o que a gente quer é o justificado, ele fica quadradinho certinho, tá vendo? Aí aqui, o espaçamento entre as linhas, olha só, 1,15 também. Se eu pôr 1,5, ele vai aumentando, mas tá aqui, 1,15. O que mais? Tamanho 11, deixa eu fechar isso aqui. Tamanho 11 e a fonte Times New, certo? Que agora a formatação da página. Isso eu acho que eu não mostrei para vocês na aula passada, então a gente vai ver agora. A formatação da página padrão para o documento da ata, né? Então aqui, ó, a gente vem bem aqui, a gente vem aqui no menu Layout, certo? Aqui, e aqui a gente tem várias opções, né, de configurações para a página. Então, a gente vem aqui no cantinho, ó, tem a opção Margens. A gente clica nela e ele tem várias opções de margem. Ó. Normal, estreita, moderada, larga, espelhada. Só que não tem a que a gente quer, né? Olha só aqui, ó. Então, a gente vem bem aqui, margens personalizadas, aqui no finalzinho. Pronto, aqui a gente já pode estar configurando se a gente quer que o texto seja... Olha só, ele pergunta para a gente sobre a orientação do texto, se vai ser retrato, que é ele em pé, né? Se ele vai ser em paisagem, que vai ficar de ladinho assim, né? Vamos manter o retrato. Aí aqui a gente tem um menu sobre as margens, certo? Então, bora ver, bora configurar isso aqui, ó. A gente vem bem aqui, ó. Ele quer, ó, superior 2 centímetros e inferior 2,5 centímetros. Então, a gente vem bem aqui, superior 2 centímetros, a gente mexe aqui nessa setinha, ó. Estava em 1 ponto alguma coisa, né? Agora a gente vai subir até 2 centímetros. Pronto, agora está em 2 centímetros. A inferior, 2,5, não era? A gente muda bem aqui também. 2,1, então pronto, 2,5. O que mais? O que mais que ele pede? Tá, direita 2 centímetros, esquerda 2,5. Então a gente vem lá, ó. Direita 2 centímetros, a esquerda 2,5. Pronto, ó. Ok. Ó, vocês viram que teve uma mudançazinha aqui? Ele desceu um pouquinho mais, ajeitou? Pois é, ó. Tá no formato agora, no formato certo. Pronto, pessoal, acho que
Esse aqui é o modelo de ata. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o modelo que eu trouxe para vocês verem, mas também é o modelo que eu estava mostrando para vocês, né, o tempo todo ali no Word. Então, tá aqui o modelo, né? E no Google Sala de Aula, a gente já colocou lá os materiais, né? Os materiais sobre esse documento oficial, incluindo o modelo, incluindo essa aula, tá tudo lá. Só não vai estar o vídeo ainda, o vídeo eu vou postar depois, porque a gente já está fazendo o vídeo. Aí, sobre a ata, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer voltar e rever alguma coisa? Hum? Diga, diga, diga. Tudo certo? Né? Então, bom, a gente pode fazer assim. Como já acabou o assunto sobre a ata, eu não sei. Se alguém ainda tiver alguma dificuldade sobre como está usando o Google Sala de Aula, eu posso aproveitar esses 20 minutinhos que a gente ainda tem para dar uma olhada lá no Google Sala de Aula com vocês. Se vocês quiserem. Se não vocês estão liberados, né? Se vocês quiserem. Assim, quem quiser, fica na sala, quem não quiser, tá liberado, né? Aí, se alguém quiser falar para mim, que a gente dá uma passada lá no Google Sala de Aula. A quem achar que não, já entendi, Thaís, já entendi sobre o Google Sala de Aula, já entendi sobre a ata. Aí a gente já tá liberado já. A gente já encerra aqui. O que vocês acham? O que você quer revisar? Deixa eu ver aqui. Lara Menezes, diga para mim o que você quer revisar sobre a ata, que ficou obscuro. Qual a informação? Quando tentar fazer, pode ser que dúvidas venham a surgir. Bom, aí você pode me procurar no privado, dona Aldete. Você pode me procurar no WhatsApp, né? Que aí a gente está abrindo uma call, dando uma olhada. Também é possível. Mas sobre a ata, qual a informação? Ah, formatação. Tu quer ver eu estava lendo informação, juro por Deus. Tá, deixa eu ver aqui a formatação. Aqui, pessoal, o que ficou obscuro aqui na parte da formatação? Como configurar a página? Como é que tem que ser o corpo do texto? Como que tem que ser a parte superior, o título? Hum? Ou tudo? Você quer revisar tudo? Não, quero que tu me mostre toda a informatação de novo. Mostra, não tem problema não. Ah, o corpo do texto, tá bom. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente percebe que nas configurações da formatação, ela coloca aqui pra gente a formatação do corpo do texto, como que tem que ser, né? Então ele coloca aqui, ó, a fonte tem que ser o Times New Roman, né? Então a gente abre aqui, vamos selecionar o texto aqui pra gente ver. Olha só. Pronto. Tá. Aí ele vai mostrar pra gente aqui como é que ele tá formatado aqui em cima. Então a gente vê aqui a fonte, ó, tá, a fonte certinha, a fonte Times New, né? Se tivesse outra fonte, ó, como ele iria aparecer diferente. Ó, tá aparecendo? Tá aparecendo, ó. Mas aqui a gente quer a Times New, então a gente coloca aqui, Times New. Tamanho 11.
Olha só aqui. Colocar o tamanho 14, ele aumenta. Tamanho 9 fica bem pequenininho. O tamanho 11 era o tamanho 12, agora eu fiquei confuso. Tamanho 11, tamanho 11. O que mais que ele pergunta? O alinhamento tem que estar justificado, que eu mostrei lá na aula passada. Ó, a gente tem os tipos de alinhamento padrão, né? A gente pode alinhar ele aqui à esquerda, que é o texto fica todo retinho aqui do lado, né? Mas aqui ele fica todo desregular, certo? A gente pode botar ele centralizado, que é igual ao título. O título ele está centralizado na página, ele está colocado no centro. Aí aqui o texto fica localizado no centro, ele ignora essas bordinhas. As bordinhas elas ficam desregulares. Calma. Aqui, deixa eu terminar isso aqui, tá? Ele fica desregular aqui. A gente também pode estar alinhando aqui à direita, né? Aí então ele fica retinho aqui do lado direito e aqui ele vai ficar todo desregular. Mas o padrão que ele está pedindo aqui nas especificações é para ficar justificado. Então, ele fica retinho dos dois lados, ele mantém um quadradinho, certo? O que mais? Que ele pede? O espaçamento entre a linha, né? Aqui, entre cada linha, vocês percebem que tem um espaçamentozinho, né? Fica mais claro agora, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos pôr o espaçamento que ele tá é 1,15, que é o padrão exigido para a ata, né? Nesse caso. Mas a gente pode pôr aqui, ó, 1,5, 2,5. Percebe que uma linha vai ficando mais distante da outra, conforme eu vou aumentando o espaçamento, certo? O padrão que a gente quer é esse aqui, ó, 1,15, certo? Desse modelo de ata. E sim, realmente, como a colega falou aqui, deixa eu entrar aqui nas mensagens, há também as atas feitas manualmente no livro de atas próprio, né? Embora seja redigida à mão, ela é idêntica ao feito no computador. Sim, igual a gente falou aqui atrás. Ela também vai estar obedecendo certos critérios. A gente falou aqui em algum lugar que a gente também tem o livro de ata, né, um livro de capa preta, vocês já devem ter visto. Tem que ter lá a página numerado, bonitinho, para manter também a integridade do documento. Isso mesmo, também pode ser feito à mão. Mais alguma coisa? Pessoal, hoje a gente já pode estar encerrando a aula. Tudo ok? Boa noite. Obrigada, Lara. Obrigada. Se tiver mais dúvida, pode me procurar no privado, tá bom? Não tem problema nenhum com isso. Boa noite. Obrigada por terem vindo. Até a próxima aula.